O assunto trânsito hoje que nós vamos debater aqui no TV Atente é com o gerente de Segurança, Defesa Civil, Transporte e Trânsito, Elton Gonçalves Carvalho. E Elton, já começa fazendo a primeira pergunta a você. Obrigado primeiramente por estar aqui conosco. Nós estamos vendo já notando algumas mudanças no trânsito, principalmente no que diz respeito a estacionamento dos dois lados da via pública. É o caso da Praça São Benedito. Ali foi mudado para 45 graus o estacionamento e agora agora foi implantado o estacionamento paralelo. Por que você chegou nessa condição de tomar essa decisão? Em primeiro lugar, gostaria de agradecer a oportunidade de estar usando da NTV para poder levar à população andradense o nosso trabalho. A intenção dessa mudança no trânsito foi pensando na segurança do cidadão andradense. Não só do cidadão que está transitando a pé, mas do cidadão que está no veículo, que está na motocicleta. O que nós víamos na Praça São Benedito? Nós víamos na Praça São Benedito um local ideal para um acidente, porque no estacionamento 45 graus lá, que em tese teria que ser usado por veículo pequeno, estava sendo usado por caminhonete, por vans, e deixava a parte... Na verdade, a traseira de um carro desse que é grande, ela ocupava até uma boa parte da rua. Justamente. Né? E como a calçada lá é estreita e tem um estabelecimento comercial ao lado, muitas vezes as pessoas estavam na calçada, a preocupação maior foi com a integridade física dessas pessoas. Então nós estudamos, depois de estudos técnicos, estudamos e vimos que o estacionamento 45 graus não seria viável lá, pela questão segurança. E pela questão técnica também, nós conseguimos um acréscimo de vagas em torno de 8 vagas a mais do que já existia no estacionamento 45. Sim. Outro local também que vocês também fizeram um trabalho foi aqui na Rua Major Bonifácio. Agora quem passa por ali pode notar o estacionamento dos dois lados da via. Ali eu até via eu tinha uma certa preocupação mesmo, Elton, porque a ultrapassagem de veículos quando você está dirigindo naquela rua é absurda. Os motoristas não obedecem o limite de velocidade que é da via e acabam ultrapassando, passando 60, 80 por hora, pelo menos, é o que dava para notar. E tem igrejas naquele local, muitas pessoas transitam por ali. Então ali realmente era uma necessidade. Foi nisso que vocês pensaram? Foi vaga? O que foi o pensamento do trânsito ali? Além do déficit de vagas existente em Andradas, havia uma demanda reprimida dessas vagas. O que nós pensamos em primeiro lugar? Foi na segurança e na fluidez do trânsito. Sim. O que estava acontecendo? Como você mesmo disse, as pessoas ultrapassavam o motociclista, o motorista, às vezes, usando de imprudência, ele ultrapassava em alta velocidade. A intenção de colocar as vagas dos dois lados foi realmente dar um conforto para o templo evangélico que existe, independente do credo. Tem uma galeria que sai do outro lado da rua, muitas crianças, muitas pessoas idosas atravessam a rua. E o que estava acontecendo? Muitos motoristas, que eu não sei se pode ser chamado de motoristas, e muitos motociclistas, que eu não sei também se pode ser chamado de motociclistas, eles não usavam da prudência necessária. Eles abusavam muito com excesso de velocidade, falta de atenção. Uhum. E veio a calhar que essas vagas dos dois lados resolveram a situação de afunilar psicologicamente a via e tentar diminuir o excesso de velocidade empregado na via pelos condutores. Elton, você assumiu agora este ano o setor de trânsito de Andradas. Para vocês lá do setor de trânsito, quais são os próximos passos, né, de melhorias para o trânsito em Andradas? O que é que vocês já estão pensando, planejando aí? Justamente, nós estamos
esse mês passado mesmo eu fiz algumas visitas técnicas em algumas cidades, visando a municipalização do trânsito. O senhor prefeito determinou que eu fizesse estudos procurando municipalizar o trânsito. O que é municipalizar o trânsito? Municipalizar o trânsito é dar autonomia para o município para gerenciar multas que geralmente vão para o Estado. O que mais? A inclusão da Zona Azul, tão famosa, tão aspirada pela população andradense, embora, mesmo sem a municipalização, a gente teria condição de ter a Zona Azul. Porém, ela seria uma Zona Azul ineficaz, porque a pessoa parava lá, não ia ser multado. E com a municipalização do trânsito... Sem a municipalização, no caso. Você tá falando. Sem a municipalização. Agora, com a municipalização... Justamente. O próprio município é ele que vai reger todas Justamente. As leis do trânsito, que vai, pelo menos aqui na cidade, é ele que vai tomar a iniciativa de modificar, de multar. Hoje, para multar hoje, para receber uma multa hoje é fácil. É o que você falou, é muita imprudência. Os motoristas não respeitam faixa de pedestre, estacionam em faixa de pedestre, em locais proibidos, que é onde não pode estacionar, estão lá, excesso de velocidade e a falta também de vagas no centro, que prejudica inclusive o próprio comerciante que está ali. Quem não tem um lugar para estacionar, ele vai numa loja, ele desiste e vai em outra, né, onde tem um lugar mais fácil para parar. Municipalização pode trazer até economicamente benefícios para a cidade, né, Elton? As multas vão ficar aqui. Justamente. Para o município. As multas de solo, como são chamadas, elas virão 100% para o município. O que é multa de solo? Como você mesmo disse, é o condutor que estaciona sobre a faixa de pedestre, que estaciona em fila dupla, que estaciona na vaga de deficiente ou de idoso, que estaciona na vaga da Polícia Militar, das motos, de veículos oficiais. Essas multas todas virão. A falta de cinto de segurança também. Falar ao telefone celular, essas multas virão 100% para o município. De forma que essa municipalização, o Andradas vai estar conectada com o Sistema Nacional de Trânsito. Então, todas as multas, independente do veículo não ser de Andradas, se ele vier aqui cometer uma infração, ele vai ter que responder por isso e vai ter que pagar para isso. E essas multas virão para os cofres do município. Eu acho importante salientar o seguinte, que essa arrecadação de multas cometidas aqui em Andradas, elas terão que ser, por lei, por força de lei, elas terão que ser investidas no trânsito de Andradas. Então seria aquisição de semáforos. Ela não pode ser desviada para outro setor. Não pode ser desviada para a saúde, para a educação, nada. Tem que ser destinada exclusivamente ao trânsito. E com isso eu tenho certeza que essa demanda antiga nossa, do andradense, vai ser saciada, que nós vamos ter condições de ter um trânsito mais, acima de tudo, mais seguro e fluente na cidade. Eu imagino, porque nós temos aqui uma série de placas a serem colocadas em determinadas ruas, que ainda faltam. Justo. As pinturas, né, nas ruas também, né, que é a sinalização horizontal. Justo. Essa tinta, por exemplo, que é colocada ali, Elton, ela tem uma tinta, ela como é que é? Ela é oficializada, ela Sim. tem que seguir um determinado padrão para isso? Ela tem que seguir um determinado padrão, ela passa por a empresa que fornece essa tinta viária, como é chamada, ela é homologada pelo Inmetro, ela passa por rígidos testes, entendeu? De resistência, de durabilidade. Então, as que são licitadas pelo município, que estão em poder da diretoria, da divisão de trânsito, elas têm o selo do Inmetro, inclusive está à disposição para qualquer cidadão que queira fazer uma visita lá para visitar, para conhecer. Muito bem. Bom, Elton, nós sabemos, os motoristas sabem, pedestres também, as condições. Um dos destaques que eu achei muito interessante, que foi implantado em Andradas, foi aquela a passarela de pedestres elevada, que ajudou muito. Você sabe que isso aí cria
mais educação para os motoristas, hoje nós vemos aí um respeito muito grande. Os motoristas estão parando, mesmo onde não é elevado, mas é uma passarela, uma passagem de pedestres, estão parando mais, estão deixando os pedestres passarem. E isso já está criou um hábito e uma educação maior no trânsito, né, que é muito importante. Questão de semáforos, existe previsão para a implantação de outros semáforos na cidade ou não Existe previsão. O senhor prefeito já determinou, foi aberto processo de licitação para aquisição de mais 10 semáforos para o município. Por enquanto, 10 semáforos. 10 semáforos. No caso, a Ricardo Teixeira, tem possibilidade de colocar 3 tempos naquele local? É uma polêmica nessa, Ricardo Teixeira. Nós estamos em estudos para ver o que pode ser feito na Ricardo Teixeira. Mas uma coisa, mesmo antes de estar gerente da divisão de trânsito, eu sempre via aquele semáforo da Ricardo Teixeira como uma questão complicada, né? Mas eu estou fazendo estudos, a divisão de trânsito está fazendo estudos para poder regularizar aquela situação de maneira mais cômoda para todos. Elton, eu falei agora há pouco sobre essas faixas elevadas, né, de pedestres. Existe uma padronização e existem também normas que têm que ser seguidas para construir uma passagem dessa, uma passarela dessa aí. Como é que funciona isso? Isso mesmo, Luiz. A Associação Brasileira de Normas Técnicas, ela dá algumas recomendações para construção de faixa elevada de pedestre, como é conhecida, e de redutores. A de faixa elevada de pedestre, quais os quesitos para que a gente instale uma faixa elevada de pedestre hoje, pela Associação Brasileira de Normas Técnicas. Ela tem que ter um mínimo em horário de pico de 600 pessoas hora cruzando a via pública, caminhando, ou então menos de 100 veículos por hora também. Uma exceção que foi construída dessa faixa elevada de pedestre foi a da Ricardo Teixeira, em frente à Cerâmica e Casa. O que acontece lá? No horário de pico, mais que 600 pessoas. Embora o trânsito lá em horário de pico também de veículos é mais que 100 veículos. Porém, a questão da necessidade, ela foi adequada nesse caso. E uma coisa que você comentou também que eu acho muito interessante, no tocante à educação, o pessoal começou a respeitar, com as faixas elevadas, começou a respeitar a faixa de pedestre na rua. Muitos bons motoristas, não precisa nem a pessoa acenar com a mão, embora seja uma obrigação do pedestre quando ele vai atravessar a rua, ele tem que olhar e acenar com a mão, para que o motorista veja e diminua a velocidade. Hoje em dia, alguns motoristas de Andradas, a maioria, graças a Deus, vê uma pessoa já preparando para entrar na faixa de pedestre, eles param, diminuem a velocidade e dão a preferência, que seria o ideal. Não teria necessidade de ter um redutor de velocidade, de ter uma faixa elevada de pedestre, uma coisa que, para o bom motorista, é um castigo. Convenhamos que é um castigo. Infelizmente, pelos maus motoristas, que são poucos, os bons acabam pagando. O trânsito nosso vai chegar a uma situação que vai ser melhor. Eu tenho fé nisso. Agradeço a oportunidade e estou à disposição no que for possível. Muito bem, nós conversamos com Elton Gonçalves Carvalho, que é o gerente de Segurança, Defesa Civil, Transporte e Trânsito. E aqui encerramos o TV Atende de hoje.